A história vai começar com o protagonista chegando no seu primeiro dia de aula em uma academia de magia. E chegando lá ele fica perdido porque ele precisa achar o auditório da escola, porém ele não acha porque é muito grande. Até que então ele acaba trombando com uma garota de cabelos verde. Então essa garota se desculpa e aí o protagonista começa a conversar com ela, ele fala que é novo, que é o primeiro dia de aula dele e que ele precisa achar o anfiteatro. Então essa garota começa a achar estranho o protagonista falar que esse é seu primeiro dia de aula, porque as aulas dessa academia começaram na verdade há 2 dias atrás. E ela começa a estranhar assim, até que então ela lembra que na verdade teria um aluno normal que chegaria 2 dias depois. Então ela percebe que esse aluno normal na verdade é o protagonista. E ela muda completamente de jeito, porque basicamente essa daí é uma academia de magia para treinar feiticeiros nobres assim. Então lá só tem os caras mais da nobreza e ainda feiticeiros. Então o protagonista, que não é um cara nem da nobreza e nem é um feiticeiro, sofre muito preconceito, porque ele é uma pessoa considerada normal e os feiticeiros odeiam pessoas normais. E essa garota começa a mudar completamente de personalidade. Antes ela estava sendo gentil, simpática, assim, ajudando o protagonista. Depois que ele falou que ele era realmente o cara normal, aluno novo, ela começou a desenhar dele, deixou ele falando sozinho e foi embora. Então chegou lá um grupo de caras que ouviram ela falando isso e começaram a aloprar o protagonista. Começaram a falar que ele era um normal, que ele não devia estar ali, que ele era um inútil e tudo mais. E basicamente eles começaram a falar um monte de coisa para o protagonista, bulinaram ele. Até que de repente chega lá uma garota de cabelos vermelhos, uma garota muito respeitada entre os estudantes, porque ela veio de uma das 3 famílias mais importantes desse mundo. Então todo mundo respeita muito ela, afinal de contas ela também é a melhor aluna e tudo mais. Então quando essa menina chega, os 3 que estavam zoando o protagonista já vão embora. Porém um dos caras meio que pega uma cisma assim com ele, porque ele não consegue aceitar que um nobre da magnitude dele está no mesmo colégio que um plebeu normal, vamos dizer dessa forma. Então eles vão lá pro anfiteatro e a diretora começa a falar umas palavras para os alunos novos. Basicamente ela faz um discurso de motivação. Então a garota de cabelos vermelhos é na verdade a representante dos alunos. E por ela ser a mais forte e tudo mais, ela vai lá, fala umas palavras também e eles vão para a sala de aula. Chegando lá, o protagonista se apresenta para seus colegas, ele já fala que ele é o garoto normal e tudo mais. Então todo mundo meio que começa a estranhar ele assim. E o garoto que tinha bulinado ele primeiramente continua muito indignado que um nobre como ele, um feiticeiro como ele, está na mesma classe que um plebeu fraco normal como o protagonista. Então o protagonista vai sentar na sua mesa, ele começa a ter uns flashbacks assim, quando de repente a professora meio que tá com um negócio nele, aí ele volta à consciência, o protagonista tem umas brisas, ele tem um passado meio misterioso assim, e aí a professora começa uma explicação sobre o ranking dos feiticeiros. E basicamente existem 5 ranks, que são bronze, prata, ouro, platina e E-grande. Esse rank E-grande é considerado o rank sagrado. Em qualquer era da história da humanidade, só existem apenas 7 feiticeiros que podem chegar nesse nível de rank, que podem usar essas magias sagradas. Uma dessas pessoas é a diretora do colégio, a outra é uma garota lá muito doidona que fica fazendo os experimentos, e a outra pessoa é um espadachim da névoa, um espadachim congelante assim, que sumiu em uma guerra e ninguém sabe o paradeiro dele. E os outros 4 integrantes desse grupo de 7 feiticeiros extremamente overpowers, ninguém sabe a real identidade deles. Então basicamente depois disso a professora começa a explicar sobre a funcionalidade da magia nesse mundo. Ela explica que a magia funciona como uma forma de transformar matéria em qualquer coisa que seja. Então tem como você transformar a magia em líquido, em gás, em negócio lá de basicamente uma toxina assim. Então basicamente essas são as funcionalidades da magia. E para você conseguir usar magia, cada magia é diferente. Porém basicamente você sempre meio que tem que decodificar lá um código. Tipo, é como se fosse um negócio parecido com programação assim. O cara vai usar magia, ele tem que decifrar lá um código rapidão e ele pode usar a sua magia. Então eles começam uma aula prática, onde eles têm que basicamente criar uma escultura de gelo. Todo mundo tá lá fazendo um negócio perfeitinho, a menina de cabelos rosa faz uma rosa de gelo perfeitas. E aí o protagonista chega lá e faz uma pedrinha de gelo minúscula, um feitiço que é considerado para crianças. Então aquele cara de cabelo azul começa a ficar mais indignado ainda, ele não aceita de jeito nenhum que o protagonista está lá, e ele vai crescendo essa raiva. Até que então a aula acaba e o protagonista vai lá para a biblioteca. Chegando lá, ele encontra uma garota meio tímida que está na mesma sala que ele.
Então ele reconhece o livro que essa garota está pegando, ele começa a puxar assunto com ela, então os dois começam a conversar sobre essa autora, eles começam a falar sobre magia, sobre os experimentos dela e tudo mais. Então ela fala que na verdade ela é uma meio elfa e que tem muita vergonha das orelhas dela, por isso que ela sempre anda de capuz. Então o protagonista meio que abaixa o capuz dela e fala que ela não precisa andar de capuz porque ela é linda. E ele fala que ela deveria ter orgulho de ser uma meio elfa. Então os dois meio que acabam virando amigos de certa forma. E aí o protagonista vai embora e volta para seu quarto. Chegando lá ele conhece seu colega de quarto, que é um cara assim bem másculo, aquele cara que faz academia. Aí esse cara chega lá e fala: ei mano, eu não ligo se você é normal, se você é plebeu, se você é nada disso. Eu só quero que você seja shapeado. Se você tá shapeado é isso. E como o protagonista estava shapeado, ele simplesmente fala: então é isso, nós é amigo e acabou. E aí o protagonista sai correndo de manhã. E ele acaba encontrando lá uma garota que está no terceiro ano do ensino médio. Ele já vira amigo dela, depois ele tromba em outra garota loirinha e pá. Enfim, finalmente chega lá na hora da aula. E eles estavam na aula de espada e adivinha com quem o protagonista vai lutar? Ele vai lutar com o garoto que mais odeia ele na escola, o Topete Azul, cara de cabelos azuis, o nobre que tá zoando o protagonista desde que ele chegou lá na escola. Então esse nobre começa a falar um monte de coisa, começa a falar que o protagonista vai tomar um pau, que ele vai ser massacrado, que não sei o que, e o protagonista simplesmente vira pra ele e fala: mano, isso tudo não me afeta, o que vem de baixo não me atinge. Então a luta começa e o protagonista logo no primeiro golpe do cara de azul já desvia assim de um jeito muito humilhante. E ainda por cima depois ele só dá um golpe e destrói a espada do outro cara. Ele usa lá uma habilidade sagrada e mano, ele destrói completamente outro cara, humilha ele na frente da classe toda. E todo mundo fica perplexo assim com as habilidades do protagonista, porque não é todo dia que você vê um cara que basicamente é considerado normal destruir a espada de outra pessoa. E aí geral percebe que o protagonista na verdade é um cara muito forte, porém o protagonista é um cara modesto e que gosta de esconder os seus poderes. E quem confirma pra gente que o protagonista na verdade é uma lenda que gosta de esconder os seus poderes é a própria diretora da escola. Porque ela estava vendo a luta e na hora que ela destrói a espada do cara de azul, ela pensa assim: vai ser bem interessante o espadachim congelante. E esse espadachim congelante na verdade era um dos 7 magos sagrados. Ou seja, o protagonista é um desses 7 magos mais fortes que tem. Então o cara é extremamente overpower. E aparentemente ele era apenas uma criança quando ele foi lutar lá na guerra. Então ele já conhecia a diretora desse colégio, agora ele virou um adolescente. E o protagonista é um cara assim muito overpower, porque ele tem a magia mais sagrada de todas. Apenas um mago do mesmo nível que ele assim pode lutar contra ele, ou nem isso, porque o protagonista é assim muito overpower. Porém ele não gosta de se mostrar, ele vai esconder bastante os poderes. E basicamente nesse anime a gente vai acompanhando a história desse protagonista extremamente overpowered, uma lenda viva, estudando como se fosse um garoto normal num colégio de magia normal, assim. Então ele vai vivendo sua vida normal no dia a dia. Porém, é claro, quando acontece alguma situação mais assim, ele destrói completamente, porque o cara mano, tá em outro nível, o cara é muito overpowered, não tem nem comparação assim. Enfim, esse foi nosso resumão de hoje. Espero que vocês tenham curtido e você já sabe como funciona, cara. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí que me ajuda demais. Também vou pedir imensamente pra você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, é sério. Se você está vendo esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, eu não sei o que você está fazendo da sua vida. Então, cara, só clica nesse botão de se inscrever, se inscreva logo aí, que eu pretendo postar vídeos aqui pra vocês com mais frequência. Também ativa o sininho, porque assim que eu postar vídeo, você já vai ficar sabendo. E aí você vai pegar uma recomendação de anime muito braba. Enfim, é isso, deixe algumas sugestões de vídeos pra fazer nos comentários também. E falou!